Deus vai dar graça nessa noite. Pode ser que a sua versão seja diferente da minha, amém? A minha aqui é a Bíblia para jovens, amém? Pode ser que esteja diferente. Nós vamos orar primeiro? Senhor, nós te louvamos nessa noite. E já sentimos a tua presença nesse lugar. Sabemos que muitas pessoas chegaram nesse lugar, precisando de algo, do renovo, de algo tremendo sobre as suas vidas. Eu sei que já começaram a louvar nessa noite. Eu creio que tu já começou, Deus, a sua ação sobre cada vida nessa noite. Deus, abre o entendimento, ó Pai. Deus, abre o entendimento, Senhor. Abre a nossa mente como tu abriu quando Paulo estava pregando, Senhor, para Lídia. Tu abriu o entendimento dela. E ela entendeu, ó Pai, tudo aquilo que o seu filho, Paulo, o apóstolo Paulo, estava pregando. E ela ali, Senhor Deus, aceitou a Ti como Senhor. Então nessa noite, Deus, que Tu venha abrir as nossas mentes, venha fazer algo tremendo nessa noite. Nós Te louvamos e já Te agradecemos, porque Tu já desde o início, Deus, Tu, ó Pai, o mover do Seu Santo Espírito, ó Pai, já começou a atuar desde o momento, ó Pai, Deus, que o Teu Filho abriu o culto nessa noite. Antes de abrir o culto, Tu já estava aqui. Nós Te louvamos por tudo aquilo que Tu vai estar fazendo e vai fazer ainda em nome de Jesus. Amém? Primeiro, Tito 1:1. Amém? Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Eu, Paulo, servo do Senhor Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui escolhido e manda para ajudar, fui escolhido e mandador para ajudar e tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem, para fazer com que eles conheçam a verdade, ensina pela nossa religião. Bem, minha versão está dessa forma. O que eu queria, esse não é o versículo que eu vou pregar hoje, mas o que eu queria dizer é que Paulo, sempre foi movido a semear. O apóstolo Paulo sempre foi movido a tornar a fé forte das pessoas. Foi escolhido. E eu estava meditando sobre esse versículo. Eu entendi, o Espírito Santo falou no meu coração, promover. Mover, move. Que Paulo foi usado para mover a fé. Nós vamos estar lendo vários capítulos onde Paulo move a fé. E hoje em dia, na televisão, publicações, a gente vê pessoas falando assim: qual a sua profissão? Eu sou promotor, nossa, bonito, hein? Promotor. Sou promotor de eventos, promotora de eventos. Não é assim? Até uns anos atrás não tinha essa qualificação, pessoas que promovem eventos, ou de desfile, ou de bailes, ou de tantas coisas. Promover. E eu fui ver, por curiosidade, eu fui olhar no dicionário, estava assim: promoção, proação, promovo, proação, o que movimenta, move. Promotor, um dia eu fui promotor, mas não de justiça. Promotor é a pessoa que dá o impulso principal ao qual a coisa que é a causa principal, ou uma pessoa que organiza e divulga algo,
Não sei se a gente pode falar que são os promotores da fé, amém? Você é um promotor da fé. Você é um promotor da cura. Você é um promotor da libertação. Você é um promotor, aleluia, da salvação. Você é um promotor da misericórdia de Deus. Você é um promotor da paz. Eu sei que categoria você está nessa noite. Eu sei como você entrou nesse lugar. Mas eu creio que o que promove, o que muda, o que escolhe, como escolheu Paulo, está nessa noite aqui. Se um dia você levantou as mãos para o Senhor, aleluia, Ele está nessa noite contemplando você nesse lugar. Aleluia. Porque a gente pensa assim, promotor para a justiça, né? Aquele que dá andamento aos processos. Promotor público dos tribunais. Mas você promove o promotor que dá um novo caminho para as pessoas, um novo rumo para as pessoas. Você sempre tem uma palavra de vitória, mesmo você na prova. Nós estamos na prova que nós temos que dar uma palavra de vitória para alguém que muitas vezes está do nosso lado precisando muito mais do que nós. É assim que Deus muitas vezes testa. Então nessa noite, como nós temos aprendido no discipulado, todos nós temos capacidade, somos chamados para liberar. Outros têm talvez uma dicção melhor, talvez fale até melhor, né? Você já qualifica ele como líder. Mas o que nós temos aprendido é que Deus tem escolhido um povo, tem escolhido pessoas para ser discipuladores, ser líderes, ser pessoas, aleluia, que vão promover a fé, como Paulo promoveu. Promover a fé, meu querido. Talvez hoje você entrou pela primeira vez nesse lugar, mas se Deus trouxe você aqui, está dando essa palavra, porque você vai promover a fé. Você vai evangelizar pessoas, falar: olha, eu fui lá, o negócio é bom, a igreja, eu senti algo tremendo, uma coisa tremenda na minha vida, quero voltar lá. Você vai ser um promotor, alguém que vai promover a fé, vai anunciar as boas novas, aleluia, vai colocar as pessoas no trilho, aleluia, para conhecer algo precioso. Eu vou explicar hoje porque nós viemos aqui, trabalhamos a semana toda, né? Viemos aqui para receber algo do céu e recebemos algo do céu. Mas infelizmente não promovemos a fé no dia a dia, não promovemos a paz, não promovemos a misericórdia, não promovemos a salvação, não promovemos a cura. Mas nessa noite tem um homem que dá o maior exemplo para nós, que é o apóstolo Paulo, promotor de fé. Se você entrou de uma maneira diferente, você vai sair como promotor, né, de fé, amém? Porque o que move a fé é o Espírito Santo e Jesus. Nós somos promover, amém? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Esse é o tema principal da pregação dessa noite. Filipenses
capítulo 12, me perdoe, Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 14. Nós temos aprendido no discipulado, nessa quarta-feira aprendemos, que nós somos sementes, nós semeamos, somos semeadores. E a semente é a árvore. E nós temos que ser como Paulo. Como árvore, muitas vezes nós estamos dentro do vaso, acomodados. Mas Paulo não se acomodava com nada. Nós temos que ser vaso como Paulo, somos árvore como Paulo. Dentro do vaso não tem espaço, arrebenta a lata, arrebenta a louça, arrebenta o que for, até tonel de plástico, porque ele era promotor de fé, um divulgador, anunciador das boas novas. E aonde Deus o colocava, ele dava frutos. Talvez em lugares com muita facilidade, mas em lugares difíceis. Hoje nós vamos ver que nós sempre criamos dificuldades. Na minha fábrica é complicado, não sei o que, é muito difícil. Com Paulo, as dificuldades eram iguais, talvez piores, pela cultura, por tantas coisas. Mas Paulo foi um promotor de fé, um divulgador, aleluia, pessoas creram no Deus tremendo. 1 Filipenses capítulo 1, versículo 12 diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo, estou na cadeia porque sou servo de Cristo. É Filipenses 4, 22. Umas páginas na frente, vem. Todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do governador. Eu vou falar em outra versão, 4:22. Todos os santos, vós saudam especialmente os santos que estão na casa de César. Amém? No discipulado essa semana nós falamos que existe terreno batido, terreno onde passou carro de boi, onde passou carro. E muitas vezes você pode ir num sítio onde tem trilha onde passam muitas pessoas, não nasce nada. No discipulado aprendemos isso. Mas eu vejo que com tudo aquilo que vamos falar nessa noite, né, a gente vê que mesmo no chão duro, mesmo onde Deus colocou ele no pior lugar, floresceu algo, uma semente floresceu ali. Então hoje, todos os nossos argumentos humanos, tudo aquilo que a gente fala que não dá, não consegui, não deu, qual é o nosso objetivo? Você conhece a Deus? Se não é dar frutos, se não é fazer obra do reino, porque tudo que nós juntarmos na terra, a casa nova fica velha, o carro novo fica velho,
a roupa nova, o tênis da Nike, né? O cheio de mola, mais bonitão, fica velho, fica preto, fica velho. Tudo perece. Tudo que nós fizemos aqui perece. Mas o que você junta, tesouros do céu, não perece. Não perece. Tudo passa. Hoje estou aqui, talvez daqui são alguns segundos, paro de respirar. Não sobra nem o osso, não sobra nada depois. Nada, irmãos. E dura que às vezes no nosso enterro não vai ninguém, porque é pior ainda. Irmãos, porque na vida não construímos nada do reino. Não fizemos nada. Aqui a igreja brasileira é nova nessa nação, mas Deus nos plantou aqui para que nós demos fruto. Irmãos, eu sempre falo, eu não aceito, irmãos, pessoas morrendo lá na ponte, porque a igreja não está fazendo o seu papel. Pessoas morrendo no fim do tempo, porque a igreja não está fazendo o seu papel. Hoje tem pessoas que leem, o anúncio da pessoa que lê a carta era pequenininho. Hoje é uma página, 2 páginas. Porque a igreja não está fazendo o seu papel. Hoje tem feiticeiro, macumbeiro, espírita. E as igrejas estão diminuindo de pessoas. Tem igreja que é o marido, a mulher e o filho. E ainda o filho eles mandam para missões para a Austrália, para não sei onde. Vamos dar frutos. Essa igreja foi colocada nesse lugar porque ela tem que fazer diferença nessa cidade. Tem que fazer diferença em Cesaque. Tem que fazer diferença em Exume. Tem que fazer diferença em Caia, né? Camissaco, né? Essas cidades aqui todas. Aqui precisa as pessoas conhecerem que existe um Deus que cura. Aleluia. Pelo trabalho de 2 anos, diz que a igreja de Colossos, no Vale do Lico, Epáfras converte o Evangelho pela pregação de Éfeso e ali nasce uma igreja. Então não foi em vão esses 2 anos, porque sementes foram espalhadas na Ásia. Aleluia! Tudo que você está fazendo correndo não é em vão, mas que não está acontecendo nada. Você está fazendo culto no lar e não está acontecendo nada. Sabe? Você está falando de Jesus para alguém, parece que não está acontecendo nada, mas a semente foi lançada. Aleluia, pode ser chumbadinho, não importa, a semente foi lançada. Vou passando. Foi preso em Cesareia por 2 anos, anunciou o Evangelho ao governador Félix, né? E a Alícias, comandante Antônio, em Jerusalém, a festa substituto de Félix, né? Foi também anunciado o Evangelho, o rei de Agripa. Paulo foi para Roma, né? Enfrentou a tempestade, o naufrágio, né? Ele falou, mas ninguém quis ouvir, amém? Né? E aí ele chega no naufrágio na ilha de Malta, amém? O pai de Públio estava doente, estava com febre, e Paulo vai lá e ora, e aquele homem é restabelecido a sua saúde. Aí as pessoas souberam, né, que Deus estava movendo ali por intermédio de Jesus Cristo, né? E as pessoas vieram. Diz os historiadores que é a igreja mais antiga, essa igreja ainda existe, a igreja de Malta, até hoje existe. Amém? Ora para Xandarabai. Chega Paulo a Roma, prisão domiciliar na casa, nesse período, né?
ele escreve aos Colossenses, a Filemão, a Filipenses, nessa primeira prisão. Em Roma, ele evangeliza da guarda pretoriana, né? Onde nós lemos um pedaço, Filipenses 1, capítulo 13 a 16. Irmãos, eu quero notificar do que a minha prisão, antes de tudo, tem contribuído para o progresso do Evangelho, porque a guarda pretoriana está ouvindo falar de Cristo, acorrentado a um soldado, 6 em 6 horas, trocava a guarda. Creio eu, né, imaginando, quando eu li esse texto, queria ser os caras, né, escolhidos, aqueles caras da PM, né, do exército, lembra da PM? Os caras altos, fortes, né? Era como uma guarda de elite. Eram como pessoas que fazem uma faculdade, por exemplo. Porque dizem que eles iam subindo de graduação e chegavam até o Senado, os historiadores dizem, que ficavam pessoas importantes de influência política. Por isso que Paulo fala que na casa de César havia ali servo do Senhor. Imagine, Paulo, 6 e 6 horas, falando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo, da salvação. Mudava, 6 horas mudava a guarda, de dia e de noite, falando e promovendo a fé, a salvação, a misericórdia, a paz, a cura. Aqui, Martin Luther descreve que ele era baixinho, mais ousado, mais falante, sobrancelha grossa. Imagina aquele homem falando, e o Espírito Santo convencendo. Oh, rapaz! Aí ele sabia que na casa de César havia ali servos do Senhor. A semente florescia. Nunca ache que é impossível, o Senhor chateou aceitar a Jesus. Nunca ache que é impossível, o Senhor cacareteou aceitar ao Senhor. Nunca ache que seja impossível alguém, um japonês, que for, aceitar ao Senhor. Que Deus quer usar você como provedor de fé, promotor de fé na sua fábrica, na escola, no seu escritório, onde você trabalha, na sua vizinhança. Esses dias eu estava conversando com um cachorro assim, cachorro, um homem que não conhece a Deus, mas que pegou drogados uns anos atrás, deu lugar, deu comida, colocou uma oportunidade para eles ficarem aí trabalhando, para livrar-se da droga. Aí ele viu que não conseguia, porque não é um trabalho humano, é o poder de Deus, junto com uma série de coisas. Psicólogos, médicos, e deu uma estrutura. Chamou até o pastor Assagola. Mas não teve jeito. Eles ficaram cheirando todos também, né? E hoje domingo não é ninguém, morreu todos. Mas é porque, se ele fosse um promotor de fé, um promover de cura, de salvação,
Eu creio que Ele é Ele. As pessoas que não conhecem Jesus estão fazendo mais que nós que conhecemos a Deus. É uma vergonha para nós igreja. Mas essa realidade vai mudar. Eu creio. Se nós nos posicionarmos como provedor, promotor de fé, de cura, de paz, Deus vai fazer coisas tremendas. Paulo, na sua segunda prisão, mas já não era na casa, era na prisão domiciliar. O negócio era feio, era porão, úmido, fétido, cheirava mal, insalubre. Mas em qualquer situação, pior que fosse, Paulo escreve a 2 Timóteo. É a maior orientação para um líder, para um discipulador. Não há outra orientação como Timóteo, 2 Timóteo. Ele escreve a 2 Timóteo. Oh, Xarabacou, Verabadá. Segundo Timóteo 2,9, estou sofrendo até algemas como malfeitor. A palavra de Deus não está algemada. Paulo está dizendo, estou preso, mas a palavra de Deus é livre. A palavra de Deus é livre. Ele estava preso, mas a palavra de Deus é livre. O Espírito Santo de Deus é livre. Oh, que versículo tremendo. E às vezes nós somos livres, mas estamos presos. A nossa boca não fala, os nossos olhos não olham. Estamos livres andando, nós podemos ir para qualquer lugar. Na realidade, Paulo, como estava falando com os guardas, eles que são presos. Porque eu sou livre. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Senhor. Todas as horas que eu quero, eu sou livre. A palavra de Deus é livre. Eles estão presos. Eles estão acorrentados. E a palavra de Deus, aleluia, está libertando eles. Agora nós somos livres e somos presos. Porque verdadeiramente nós não estamos promovendo a fé, promovendo a salvação, nós estamos promovendo o nosso bem-estar, a nossa roupa nova, a nossa quantia no banco. Irmãos, tudo que nós ganharmos, tudo que nós ganhamos é para o reino. Deus tem dado saúde a você, é para o reino. Quem conhece a palavra sabe. Me perdoe como você está visitando, mas quem conhece a verdade sabe que é tudo para o reino. Investir no reino. Prosperidade é falta de necessidade. E o povo de Deus tem passado a falta de necessidade no reino. Não tem faltado nada. Deus tem suprido. Oh, Xarabacou, Verabadai. Hoje, o Espírito Santo de Deus está passando, aleluia, para quem está com o coração aberto, com a mente aberta nessa noite. Hoje há uma libertação, aleluia. Aquilo que você está preso, aquilo que você promete que vai fazer no Pai para o reino,
que está à frente da batalha é o general Sabaoth. Aleluia! E ali está, aleluia, o maior dos juízes, nosso Senhor, nossa justiça. Ali está aquele que rompe, amém? Qual o Perazim, que rompe todas as coisas, que rompe nessa noite, aleluia, seu favor. Oh, Rabaná, Xandarabadai, vai romper. Ele vai sempre dar uma estratégia para mim e para você. O japonesão é meio tímido. Eu também sou. Mas Deus vai sempre dar uma estratégia. Porque cada um é diferente do outro. Nós não somos culpados, falante, ousado. Nós somos recatados, meio tímido, mas Deus, aleluia. Como nós somos promotores de fé. Deus vai dar uma circunstância, de alguma forma. Deus vai usar a minha e a sua vida, aleluia. Uma estratégia, um rumo novo, uma estratégia nova, algo novo, aleluia. Para Deus fazer. Eu comecei a chorar hoje, sabe? Eu não sabia. No século XVII, o Japão invadiu a Coreia. E bateram, mataram, trouxeram os prisioneiros. E no século XVII, havia católicos aqui. E o cristianismo foi difundido para essas pessoas. E quando eles voltaram para a Coreia, porque o Japão queria dominar a Coreia e dominar a China. Primeiro a Coreia pelo coisas. Fizeram muita crueldade. Mas alguma coisa, eu sempre falo, nós e você não estamos por acaso nessa terra. Nós estamos por acaso nessa terra. Se foi o pronunciador do Evangelho, do cristianismo para a Coreia, pelos nossos ancestrais. Então, quando eles voltaram, foi no ano de Em 1793, eles voltaram, levando a palavra de Deus, a Bíblia Católica. E aí, essa semente começou a difundir o cristianismo na Coreia. Né? Em 1948, veio o comunismo, separou. Mas a Coreia do Norte sempre quis invadir a Coreia do Sul. Em 1948 fugiram. Os pastores pentecostais, os pastores cheios do Espírito Santo, desceram. Os que não conseguiram passar morreram, muitos. Mas desceram. O avivamento começou na Coreia do Sul. Dizem que com a repressão, hoje ainda, há missões, eu estava vendo, que eles começam a orar pelos doentes na China, porque lá não tem alimento, lá não tem remédio, lá é meio complicada a situação. Pastores da China ligam 2-3 minutos para orar. Já rastrearam o celular de pastores e colocaram nesse campo, onde eles têm que trabalhar 18 horas. Com um pouquinho de alimento, trabalhando 18 horas. Muitos não conseguem e morrem. Hoje a Coreia do Norte, a previsão, ninguém sabe, mas dizem que 400 mil evangélicos que enterraram suas Bíblias no saco plástico, está enterrado.
Na China também. Aquela marcha que teve nos anos 60, foram estudantes, foram pessoas que foram evangelizados, né? Muitos foram evangelizados, e houve aquela na Praça Vermelha, houve aquela chacina, mas muitos eram servos do Senhor. Dizem que aproximadamente também há 80 milhões de pessoas convertidas na China. Mas o que eu quero dizer, quem promoveu a fé deles foi um homem chamado, o primeiro, o jovem escocês, Robert Morrison. Trabalhou toda a vida traduzindo a Bíblia em inglês para o mandarim. Trabalhou a vida toda. E o segundo semeador foi Hudson Taylor. Evangelizou a China até 1952. Deu sua parte da vida, mas ele não evangelizou ali, né? As capitais, evangelizou os interiores. Dizem que nos interiores é que mais está crescendo. Na Coreia do Norte está crescendo, mesmo reprimido, mesmo trancado. O que Deus falou comigo, irmão, é que eu e você somos livres, mas estamos presos. Essas pessoas estão presas, mas estão livres. Não tem recursos. Por isso que eu falo, quando na África acontece aqueles milagres, sabe por quê? A pessoa não tem o que comer, não tem remédio, não tem nada, dependência exclusivamente da convicção, da fé, né? Promover a fé, aleluia! E há curas de câncer. Na China, há milagres, há homens do céu lá porque não tem nada. E hoje nós temos a liberdade ainda, você, de falar do amor de Deus, de propagar. Quantos aí tem 10 Bíblias, 5, 6 Bíblias, 8 Bíblias? E na China as pessoas têm páginas. Tem mais igrejas ilegais do que igrejas legais, porque eles falam primeiro tem que amar a China. As pessoas até professam que amam a China, mas amam primeiramente a Deus. Nós professamos que amamos a Deus e amamos tantas coisas antes de Deus. Eles são obrigados a falar que amam outras coisas primeiro do que Deus. E nós não, nós temos a condição de escolher que amamos a Deus. Então, se você entrou nessa porta, se você está aqui dentro, você, Deus vai levantar promotor. Saia hoje crendo que na Ásia ainda nós temos liberdade. Mas eu sei que quanto mais reprimido, mais cresce o Evangelho, porque as pessoas não se conformam, porque eles sabem que são livres, como Paulo. O versículo mais acho bonito. Esse provedor de fé falou em 2 Timóteo 4, 7, 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, não só somente a mim, mas aqueles a que todos que amarem a sua vida. Levante a mão para o céu se você está guardando a vida do Senhor. Bata palmas do Senhor. Aleluia! Há uma coroa que ladrão
Silas, pessoas novas, outros, né? Bruno. Eu vou citar nomes aqui, pessoas jovens. Vão ter tempo de ser promotores de fé. Vão ter tempo de promover a fé nessa nação. É uma geração que veio, aleluia, mudar a mente dessa nação. Nós recebemos o budismo nascer de parte do sovaco do elefante. A mentira se torna verdade e toda a igreja não se posiciona. O Buda morreu com um cogumelo estragado. Que Deus é esse? Mas as pessoas creem no budismo na Coreia, creem no budismo no Japão, creem na mentira do que na verdade, porque a igreja ainda não promoveu a fé. Vamos estar de pé essa noite. Queria que o louvor estivesse aqui em cima, tocar por terra tudo aquilo que está interrompendo a minha vida espiritual. Tudo que impede, minha irmã, sabe? E você buscar a Deus, e você buscar as coisas do céu. Nós agimos muito mais como humanos, como naturais, do que homens e mulheres de Deus. Que a igreja não é essas quatro paredes.